Nós estamos recebendo aqui com muita alegria o deputado estadual Allan Kardec. Ele veio falar sobre esse tsunami chamado Silval Barbosa. Esse tsunami pantaneiro que está abalando os alicerces, pelo menos, da política de Mato Grosso. Deputado Allan Kardec, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Como é que o senhor recebeu? Qual que é o ambiente na Assembleia depois das revelações tornadas públicas de Silval Barbosa, sabendo que elas vieram na antevéspera de novas informações que vêm do deputado José Riva? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital FM, bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui novamente, mesmo com um tema tão difícil e tão escandaloso assim para a sociedade. Nós fomos pegos de surpresa na Assembleia Legislativa com a quantidade de deputados gravados, né? Com as cenas estarrecedoras, né? E a Assembleia realmente deu uma paralisada essa semana, mas a gente espera que esta semana aqui, mesmo no meio de feriado, a gente toque sessão. Eu que tô há 7 meses lá, Antero, e aí não podia ser diferente, eu sou o mais novo lá, chegado depois, né, depois dos 2 anos, eu tenho tocado as sessões, tenho feito as minhas comissões, eu participo de 5 comissões, presido uma, e aí a gente já tinha, antes de acontecer isso, a gente já tinha dificuldade de ter quórum. Inclusive o Oscar estava falando de cortar ponto, né? Mas agora realmente as coisas desandaram de vez, né? A semana passada tivemos 2 sessões, mas com 8 deputados, 9 deputados. Não delibera nada. Não conseguimos deliberar nada. E além de tudo, eu estava ouvindo você no carro, Antero, vindo para cá, nós temos o projeto teto de gastos, nós precisamos fazer uma audiência pública para discutir com a sociedade e com os servidores públicos a questão do teto de gastos, né? Então temos pauta, tem muita pauta para tocar. E o que eu posso te dizer é que a gente está na expectativa aí de como nós vamos agir lá na Assembleia Legislativa. Eu estou na suplência da Comissão de Ética. Essa semana o presidente chega e a gente precisa tocar. Se a gente vai abrir uma comissão processante lá na casa, se a gente... Tá bom, você tocou num assunto importante, o Mauro Camargo participa conosco da entrevista e você também pode mandar o seu WhatsApp para cá. Se quer fazer pergunta para o deputado Allan Kardec, manda pro 98107-4204. Pode mandar a sua mensagem que nós lemos aqui automaticamente. Mas Mauro Camargo, bom dia. Bom dia, deputado. De fato, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, vai chegar e vai precisar agir firmemente para recolocar a Assembleia, o funcionamento da Assembleia, porque ela está paralisada não pela ausência, mas pelos fatos. O assunto do teto de gastos é importantíssimo e obviamente que a Assembleia vai ter que se manifestar acerca de seus deputados, daqueles que estão hoje cumprindo mandato e que estão envolvidos de alguma maneira com as denúncias de Silval Barbosa. A Assembleia não tem como se manifestar. Ou tem, deputado? Não, tem que se manifestar. Aí tem uma comissão de ética, claro que dos 5 que estão lá, 3 estão envolvidos, tem que mudar isso. O presidente vai ter que ter coragem de mexer num vespeiro, não é fácil. Para aí, o presidente não pode mudar. Ele vai ter que articular isso, Antero. Isso aí é indicado pelas lideranças partidárias. Sim, lideranças partidárias. É o líder deputado partidário que faz a indicação. Isso, só existe uma possibilidade de mudança, o deputado se declarar impedido. Então a comissão processante, a comissão de ética, ela é instaurada e também ela é instaurada por provocação, ela sozinha não pode ser instaurada, ela precisa ser provocada para ser instaurada. E sobre que fato? E aí, uma vez colocado o objeto da comissão de ética, quem está lá como titular, se envolvido, ele tem que se declarar impedido para que haja a mudança de suplência. E se tiver suplentes envolvidos naquele objeto de investigação, aí sim, lideranças partidárias, nova indicação. Tá, e quem pode propor isso? Os partidos podem, deputado. A sociedade civil organizada, ONGs, partidos políticos, a pessoa física. Pelo regimento, você já checou se é assim mesmo? Pode ser provocada e aí lógico, nós vivemos lá no presidencialismo. E aí, Mauro, você falou uma coisa muito importante. Toda denúncia que chega no protocolo da Assembleia Legislativa, quem despacha ela é o presidente. Ele pode despachar ou não. Ele pode ficar com ela também segurando, não vê relevância, mandar para a procuradoria e ele despacha ou não, lê ou não lê.
Mas tem um problema também. São 24 deputados. Sim. 13 estão denunciados. Como é que vai pro plenário? Na verdade, assim, foram 24 deputados denunciados, no entanto, que estão no mandato hoje são 13. Não. Não é isso? Dos atuais, exatamente. São mais de 24 São mais de 24 denunciados. Entre deputados e ex-deputados. Isso Mas dos que estão no mandato são 13. Como é que os 13, que são maioria, vão se autopunir? E ainda vai pro plenário, qualquer decisão da comissão de ética vai pro plenário. Qualquer composição que for fazer na comissão, os punidos serão maioria. Aí você vê a gravidade da situação, né, Antero? Quer dizer, a sociedade vai ficar, cobrar de quem? Né? Vai ficar numa situação dificílima, a Assembleia tende a ficar, não dá explicações, porque que explicação que você dá numa situação dessa? Estou botando dinheiro no paletó. Que explicação que se dá? Não, essa né? Dizer que era dívida já está desmoralizada, desculpa, né? Dizer já que tá desmoralizado. Dizer que foi distorção, como é que é? Não, cortaram, manipularam, trucagem, montagem, é um absurdo, né? Então, realmente. Mauro, vai acabar que cada um dos deputados terá que fazer a sua justificativa, vir a público na sua base, nas redes sociais, onde for. Mas a Assembleia, Antero, eu acredito que a Assembleia, em Constituição, deve se pronunciar. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta: hoje não se tem isso na Assembleia Legislativa. Mas tem o quê? Não se tem mensalinho, não se tem acerto, não se fala de eu preciso pagar a turma aí para aprovar projeto. Os 7 meses que eu estou lá, eu posso te dizer, não teve nenhum tipo de conversa com relação a isso. Na Assembleia Legislativa hoje, o Colégio de Líderes é aberto a todos têm direito à voz do Colégio de Líderes, diferente como era antes, era o líder daquele agrupamento, poucas pessoas se envolviam nessa questão. O Botelho tem aberto para todo mundo, quando ele convoca todo mundo, quando ele decide com todo mundo junto. Então, talvez isso, no mínimo. A grande expectativa é a volta do Botelho para ver como é que ele vai conduzir essa situação, porque realmente é uma situação, porque a Assembleia não pode continuar no imobilismo que está, né? Não pode continuar amarrada, sem decidir nada, sem ter sessão, que é uma vergonha também, é outra coisa que devia ser objeto de cassação de mandato, que é falta, ausência do trabalho. Qualquer trabalhador comum, me faltou um determinado número de dias. O Oscar Bezerra tem uma proposta interessante nesse sentido, mas não foi votada até hoje, e agora que não será. É provável agora o próprio autor não vai ter tanto interesse assim de colocar para votar. E não tem também mais aquela coisa, né, da autoridade moral que tinha recentemente para propor qualquer coisa. Na verdade é essa. E agora essa situação não foi fatiada, fica por conta do Procurador-Geral. Procurador-Geral do Ministério, na PGR, e aí fica algo que a gente fica na expectativa. Vai ter operação, não vai ter operação? Já passou 7 dias, como você falou? E vai ter operação. Cedo ou tarde vai ter alguma coisa. Ainda não, estão fazendo inquérito. Não vai ter operação tão cedo, não. Não, pode ser que não tenha tão cedo, mas que vai ter. Não, vai ter. Uhum. Eu acho que isso aí vai ter no mínimo prisão. Se não tiver afastamento. Quer dizer, com certeza afastamento. No mínimo afastamento. Se não tiver prisão. Essa é a frase correta. Com certeza afastamento. Eu acho que não é possível. E eu sinceramente não acho que seja assim uma coisa para acontecer a long play, como dizia meu amigo Roberto França, a longo prazo. É um negócio. Eu acho que corre o risco deste ano a gente ter preventivas decretadas e a gente ter ou afastamentos determinados pela Justiça Federal. Antero, você é advogado e aí fica aquela coisa, eles não quiseram fatiar, ficaram com eles lá. Então, no caso tem empresários, ex-deputados, eles ficaram com eles lá por causa do Brairo Maggi. Eles ficaram com eles lá por causa do Brairo Maggi, porque a única justificativa. Há fatos conexos com o ministro da Agricultura, Brairo Maggi. E o Janot declarou que ele é o líder proeminente da organização criminosa. Então, evidente que eles não vão, eles acham que os fatos estão conexos e não vão separar. Eles vão investigar tudo, né? E depois vão partilhar para cá ou decidir lá, que o ministro do Supremo pode decidir ele, ao invés de mandar pro STJ para decidir sobre conselheiros e governador, ao invés de mandar para cá para decidir sobre deputados e prefeitos, ele pode decidir lá.
Ele pode decidir lá. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Eu entrevistei aqui o Dr. Roberto Turim, ele não sabe, que é o presidente da Associação do Ministério Público, não sabe. Mas assim, qual que é a chance de aprovar a PEC do teto dos gastos? Eu e Mauro Camargo, reiteradas vezes dissemos aqui pro governo: manda a PEC. Demorou para mandar, mandou. Aí na hora que manda acontece essa crise com a Assembleia. Enfraquece o projeto. Enfraquece, porque como é que os deputados vão tirar direitos de trabalhadores? Eles estão envolvidos nesse lamaçal aí. É verdade. Como é que vai ser isso? Antero, E Mato Grosso perde 1,5 bilhão se não aprovar, até novembro. E nós estamos no dia 4 de setembro. Eu acredito que não vai passar. Nós, se não fizermos audiência pública, discutirmos profundamente, exaustivamente, eu voto contra. Mas você vota contra, mas você é a minoria da minoria da minoria. Mas eu posso pedir vista, depois a Janaína pede vista, depois o Barranco pede vista, depois o Zeca pede vista, mobilizamos a sociedade, mobilizamos o sindicato, a gente sabe fazer. Mesmo eu não querendo fazer. Eu acho que precisa aprovar, a gente precisa ter autonomia para olhar com calma, chamar a auditoria do Tribunal de Contas. Nós fizemos uma audiência pública preliminar. A princípio, Mato Grosso não se enquadrava no teto de gastos. Arrecadou. Todo ano vem arrecadando a mais. Então, um dos critérios, dos 4 critérios, é diminuição de receita. E não teve diminuição de receita. Outra coisa, vai enxugar para dentro da máquina diárias, passagens, eventos, arena, vem pra arena, caravana, ou vai ser só segurar salário, congelar repasse. Então é algo que a gente precisa fazer uma discussão com quem entende, chamar auditores, chamar o pessoal da economia, chamar os contadores, olhar o mercado, economistas, importante, o mercado está aquecendo de novo, mas eu particularmente, Antero, acho que a gente tem condição de avançar e fazer uma aprovação do teto de gasto, sim. Acho importante isso. Então, mas como vocês dois disseram aí, vocês são analistas brilhantes, muitas vezes aqui fora conseguem enxergar melhor do que nós lá dentro, vai ter dificuldade política, de mobilização dos próprios deputados, vai ter dificuldade de encontrar, e para fazer uma votação dessa aí, que precisa de 2/3, então ou não, né? Às vezes a gente fica, por conta até desta situação, para inverter para aprovar, a pauta, precisa de 2/3 é um PEC, né? Então é difícil passar. Se para aprovar precisa de 2/3, eu tô pensando que a maioria aprova rindo, né? Não, 2/3. Projeto de emenda constitucional, nós precisamos 2/3 para aprovar, em 2 votações. Então, teremos dificuldade. E até mesmo a oposição, antes de toda essa situação, falava: olha, a gente não quer. Eu falei isso aqui, né, Antero? Falei, eu tô pronto para votar, desde que não seja um projeto de congelamento de salário de repasse. A que pesa, a gente precisa discutir repasses também. A gente viu aí, até na própria delação, o próprio Blairo Maggi falou: eu não quis mexer com isso daí, mas mandei aumentar o repasse, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ele falou isso. O Blairo falou isso. Ele confessou isso. Ele falou exatamente o que o Silval e o Riva falaram. O Silval e o Riva denunciam o Blairo por isso. Aí ele vai se defender, confirma o que o Riva e o Silval falaram. É isso aí. Não deve ter conversado com o advogado dele antes de falar. Que aumentou o valor do 12º. Ele falou assim: eu não vou fazer isso. Vejam as suas necessidades, ele falando lá na Polinter. Vejam as suas necessidades, façam os cálculos aí. E que eu repasso via 12º. Eu repasso via 12º. O que é isto, gente? Vejam as suas necessidades. Institucionalizou. Propina institucionalizada. Quer dizer, e isso dito não é por adversário dele, por ele mesmo, ao vivo e a cores, na Polinter, lá no Rio Grande do Sul, né? Lá diante dos gaúchos. Mas olha, tem gente do PT envolvida, você é do Partido dos Trabalhadores. Nós até lemos aqui um fato inédito, que o Valdir Barranco tinha convocado a executiva do PT para deliberar. O PT tomou alguma deliberação interna sobre a questão do Alexandre César, por exemplo? O PT está se organizando para a comissão de ética do Partido dos Trabalhadores. Com certeza o deputado Alexandre César vai responder processo disciplinar com possibilidades de expulsão. Isso aí é óbvio.
É óbvio, o Alexandre, ele não falei com ele, não sou advogado do Alexandre, sou amigo pessoal dele. Acho que a nota dele foi a menos pior de todas que conseguiu rodar aí nas redes sociais, ele se colocando sem condição de defesa diante dos fatos. Ele é histórico dentro do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores com certeza vai dar direito de ampla defesa do contraditório, ele vai falar para dentro, e eu espero que ele se retrate da melhor maneira possível, devolva, enfim, não sei, não sou advogado dele, mas com certeza o Partido dos Trabalhadores vai abrir comissão de ética para o deputado Alexandre César. Deputado, o senhor, como um parlamentar consciente, responsável, tem compromisso com a sociedade, o senhor não acha que está na hora do senhor ajudar também a Assembleia a sair desse imobilismo que o Otero citou tão bem no início do programa? Quer dizer, não é possível, quer dizer que a sociedade vai pagar de novo um preço, né? Pela safadeza, pela roubalheira institucionalizada, vai pagar pela roubalheira e vai pagar pela inércia agora daqueles que roubaram os cofres públicos. Não dá para ajudar? Quer dizer, peraí, vamos colocar a Assembleia para funcionar, porque assim, para a Assembleia, paralisa uma opção de coisa, o governo vai parando aos poucos. Nós estamos com dois problemas graves aqui, tá parada a prefeitura. A prefeitura nem se fala, né? E a prefeitura é mais grave ainda a situação. O prefeito nosso virou um prefeito recluso, né? Tá vivendo em Tora Bora, igual Osama Bin Laden, escondido, não pode pôr a cara pra fora. Quer dizer, essas coisas não dá, o prefeito tem que virar público e tem que explicar. E também o governo tá parado, tá paradinho o governo, isso sem falar que tem algumas decisões que o governo precisa tomar. Por exemplo, o governador Pedro Taques deu entrevista no Estadão, não sei se aliás uma boa entrevista dele no Estado de São Paulo, onde ele fala, aquelas imagens ali, isso ali é nojento. Tá bom. Na lista dos delatados tem quem? O líder do governo. Também. Precisa tomar uma posição. E aí, esse líder do governo continua falando em nome do governo? Porque cada vez que ele abre a boca, ele está falando em nome do governo Pedro Taques. Ele vai continuar falando em nome do governo? Ponto 1. E ponto 2, tem secretário do governo também envolvido. Envolvido que eu falo assim, denunciado. Né? Denunciado, delatado pelo Silvaldo. Delatar é ato de denunciar. Não tem denúncia do Ministério Público, não tem ninguém que é a fase não é essa. A fase não é essa. Isso não tem. Mas e aí, como é que o governo convive com isso? Agora também o governo fica sem alternativa na Assembleia, né? Mas, a menos que o Allan Kardec top ser líder. E olha que ficou. Não fica não. Não tem nome, né? Ficou os 4 da oposição livre aí, né? Então, mas quem que tá livre lá, assim, da oposição? Você, Barranco, eu, Barranco, Janaína e o Zeca. E Zeca. Nós 4. E aí, mais uma coisa importante, eu quero comentar sobre o que você acabou de falar. E os da oposição que votam com o governo estão lá também, né? Romualdo e Silvano. Mas o Roberto não é mais oposição faz tempo, né? Não, pois é, Romualdo, isso que eu estou dizendo. Romualdo e o Mauro Sávio é da base do governo. Tá no partido da base. O Mauro Sávio é da base do governo. O Romualdo não é da base, mas vota com o governo. Silvano não é da base, mas vota com o governo. Né? O Romualdo era da legislatura do Silval, era líder do Silval Barbosa. Ali ficou agora Leonardo, o Silvano envolvido. Leonardo tá fora. O Max tá fora. O Wilson, que não era deputado. São os 3, né? Não, o Wilson é citado, embora o próprio Silval na citação dele. O Wilson é citado na questão da campanha 2010. Que vendeu a própria campanha. Vender a vaga, E eu vendi a própria candidatura. Mas uma coisa, Antero, importante dizer. Um governador que vem do Ministério Público, que ele fica 4 anos no Senado, se comportando como uma palmatória moral, ele tá hoje numa situação difícil de encarar a sociedade com o líder do governo envolvido, com 3 secretários presos, com delação para prestes a ser homologada do Alain Maluf, pagando conta de campanha dele de Caixa 2 com propina da Seduc. O caso Dóia, sai, não sai, delação dele, vai falar alguma coisa sobre a questão do Detran. A empresa que fazia corrupção do Detran permaneceu. Mas o Silval já falou. Permaneceu 2 anos no atual governo, então quebra um pouco a retórica do governador, que é pré-candidato a governador. O que Dóia não revelou
O que dói não revelou, não. Ou talvez tenha revelado e está escondidinho. O que dói saiu na direção do Silval. Grande parte da questão do Detran saiu na direção do Silval. E eu tive a oportunidade de sugerir publicamente, inclusive na TV Pantanal, não aqui, que ele devia colocar esse deputado em Cáceres. Porque é a sucessão natural. Ele já é vice-líder. O doutor Leonardo. É urgente o governo colocar o doutor Leonardo como líder do governo. E Antero é um mediador, viu? E não é uma afronta ao DEM. Não pode ser encarado dessa forma. Né? O próprio DEM vai entender. O DEM vai entender, peraí. Oportunizar o Dilmar a fazer sua defesa. A ampla defesa, o contraditório, isso aí a democracia nos dá essa prerrogativa. E vou te falar, dando pitaco na situação, não tem dificuldade nenhuma com o Dilmar. Não tem truculência. Eu pessoalmente sou amigo do Dilmar, gosto do Dilmar no almoço, torço para que nada disso seja verdade, mas ele tem que explicar, né? Agora, o Leonardo é um grande nome. Tenho que confessar, faço parte da comissão que ele preside, que é a comissão de saúde. Os três requerimentos que eu fiz para que a gente visitasse pronto-socorro, Adalto Botelho, escola de saúde, prontamente ele atendeu e resolvemos as coisas lá. Adalto Botelho há muito tempo não tinha uma reforma, Antero. Eu moro ali perto, moro no Copema, e a saúde mental no estado do Mato Grosso e no Brasil eu tenho uma dificuldade grande, e ele, muito antecioso, conseguimos fazer a visita, já está reformado o Adalto Botelho, e ainda nós estamos devendo um bebedouro lá pro pessoal do Adalto Botelho, tanto eu quanto ele. Mas enfim, só para dizer que ele talvez seria uma alternativa até para que a própria Assembleia se resguardasse. É líder do governo, mas é um deputado. Não, tem ele e tem também uma outra atitude que o governo podia tomar. Qual que é o momento mais importante que o governo vai viver hoje, irmão? PEC. Já foi o VLT. Agora é PEC. Agora é a PEC. Tem que ter o Wilson Santos lá dentro, tem que estar o Max lá. Assembleia, e essa coisa volta na liderança do governo, porque o Wilson fez um bom papel como líder do governo. Mas e a oposição? Qual que é o caminho da oposição diante de tudo isso? O Zeca volta também agora essa semana, ele estava afastado, e o Zeca é um grande líder nosso. A gente tem a expectativa de se reunir, a oposição, para que a gente também faça um posicionamento em bloco. A gente faça um posicionamento duro, contundente, mas com responsabilidade, né? O que eu sempre falo pro Zeca, falo pra Janaína, eu sou mais jovem que eles lá no parlamento, muitas vezes a gente é ácido demais, erra na mão, perde um pouco de credibilidade. Só bater. A gente tem que ser propositivo também. Então que a gente tenha essa semana aqui para reunir, Antero, e a gente tomar uma decisão com relação à oposição também. Tá certo. Deputado Allan Kardec, quer mais algum assunto ou estamos conversados? Não, é porque a conversa assim, né? A gente chega uma hora e começa a correr atrás do rabo. Porque o problema é que tem que resolver. A Assembleia tem que se manifestar, os deputados, ela tem que se manifestar institucionalmente, os parlamentares acusados precisavam não vir com aquela desculpinha de era uma dívida, isso é uma brincadeira, né? O prefeito Emanuel Pinheiro, que eu acho a situação gravíssima de Cuiabá, né? Ali a cidade parou mesmo, né? A administração pública parou mesmo, o prefeito não consegue mais fazer absolutamente nada, né? Não sei nem como é que ele está fazendo esse trajeto de casa para a prefeitura, da prefeitura para casa. Eu acho que ele está reunindo na prefeitura e na casa dele. Na prefeitura e na casa dele. E não é bom isso, né? Pra cidade. Precisava ter tido coragem de enfrentar a situação, olha, peguei mesmo. Sabe o que falta na política, mano? Olha, eu errei. Olha, você errou. Porque a única coisa eu errei. Plausível hoje, dentro de... porque assim... Mas é que ninguém quer se tornar réu confesso, né? Mas ninguém quer brigar com imagem. Não, Mauro, mas tem como você dizer. Aí o cara fica naquela coisa de dizer, não, vou ficar quieto, porque aí vamos ver se esquecem de mim. Como é que vai esquecer? O cara é prefeito de Cuiabá, pô. Né? Nessa situação não tem jeito. É difícil. Toda vez que o líder do governo for se manifestar lá, vai lembrar da história toda do dinheiro, pô. Da propina. Não tem jeito. É a mesma coisa, né? A imagem ficou colada no negativo. E não vai descolar tão fácil, né? É uma pena para Cuiabá. Acho que Cuiabá perde muito, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que tem a responsabilidade de gerir os recursos públicos da capital. E começamos de fazer licitação, de tocar o projeto de Cuiabá 300 anos. Com que condição moral ele fica para buscar um empréstimo, para fazer uma licitação, para pedir um negócio? É difícil,
né? Eu acho que ele fica, sem dar uma explicação convincente, muito difícil. Explicação convincente, convenhamos, é difícil, né? É bom, mas eu enfim. diria que é impossível, né? Tem que chamar David Copperfield. Antero. Tem que fazer uma mágica para ter uma explicação convencente ali. Ou então aquele cara do Fantástico, né? Não tem um cara, o detetive virtual. Não, aquilo é montagem. ali não era o Emanuel, a sobrancelha dele não era dele. Só se fosse um detalhezinho o lá detetive virtual pudesse aliviar o problema. Deixa eu fazer uma propaganda para finalizar. Vamos finalizar. Antero, quero agradecer demais a oportunidade de a gente estar aqui e falar real. A gente tem que ter esse canal de comunicação com a população e falar abertamente sobre os problemas que afligem nosso estado. Mas eu gostaria de falar algumas coisas assim. Primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade desse mandato de 2 anos, Maurinho, e organizar a Lei Geral do Esporte no estado de Mato Grosso. É de 1997. Antero tinha cabelo preto ainda, era de Dante. E eu tenho falado isso pro governo, tenho falado isso pra Leonardo. Falei, Leonardo, aproveitar a oportunidade, meu filho, é seu tio. Vamos sentar e vamos refazer essa lei. Chama o professor Ademir Moreira lá, que foi ele que fez. Nós precisamos, Antero, tem 20 anos, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos avançar no esporte e lazer do estado de Mato Grosso. Você que é um amante disso aí, e é uma missão minha enquanto profissional de educação física, enquanto esportista. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer com urgência. E tem 2 projetos, um que já foi aprovado, que a questão das vagas nas escolas, Antero. Agora nós temos uma lei, estou esperando sanção para que seja sancionado pelo governo. As escolas precisam colocar as vagas disponíveis no site para que a gente possa fazer matrícula online. Cuiabá já tem. O estado de Mato Grosso tem que parar com fila final de ano em escola. Escolas boas ficam lotadas e tal. A gente precisa informatizar isso daí. E por último, Antero, nós estamos trabalhando junto com Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, para uma lei que não tem no estado de Mato Grosso, que é a Lei de Defesa de Testemunhas, Antero. Mato Grosso não tem. E cheio de delação, garimpo, problema de terra. Se você for testemunha de um crime, você não tem proteção do Estado. Mato Grosso não tem a lei de proteção de testemunha. Então são 2 ações. Eu gostaria de aproveitar aqui, uma que é a Lei Geral do Esporte, que a gente precisa fazer, debruçar sobre ela, e a questão da lei de defesa de testemunha do estado de Mato Grosso. Obrigado, Antero, valeu pelo convite. Deputado, obrigado pela entrevista.